Pai Celestial, estamos aqui reunidos uma vez mais, Senhor, após mais um dia de trabalho que Tu tem nos dado, Senhor, e uma oportunidade a mais para estarmos neste lugar, ó Deus, para podermos examinar a nós mesmos, Senhor, para vermos como estamos diante de Ti, se ainda estamos em fé. Queremos, Senhor, aproveitar este tempo, Pai, para que o Senhor possa falar aos nossos corações e nós possamos também falar contigo através da oração, ó Deus. Estamos, Senhor, aqui crendo que Tu és capaz de nos ajudar, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos e aos que estão nos acompanhando também nessa noite. Vamos tomar a escritura de Salmos 122. Salmos 122. Nós sempre falamos dessa escritura, mas quase nunca lemos, então vamos ler nessa noite. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que o Senhor recompense cada um que tem vindo, né? Graças a Deus pelos que têm vindo. Como o pastor ouvi ele falando esses dias, eu também já não me preocupo mais se não vir ninguém na igreja, se vir 2 só, se vir eu já não tenho mais essa preocupação. Antigamente a gente ficava assim triste, querendo que todos tivessem interesse, entusiasmo, mas eu estou sincero, irmão, eu estou achando que está chegando a hora de cada um andar sozinho, cada águia tem que voar sozinha. E então eu já não me preocupo mais. Se vir meia dúzia, se vir 10, 20, eu já não tenho mais nenhuma preocupação com isto, porque eu acho que, como diz no natural, né? Todos nós somos bem crescidinhos para saber o que temos ouvido, o que temos recebido, a mensagem que temos crido. Se a pessoa não tem revelação da hora, do dia, da mensagem, do tempo que estamos vivendo, então é porque alguma coisa não está bem. Então eu creio que cada um tem suficientemente conhecimento para saber se é valioso vir à igreja ou se não é. Se é melhor ficar em casa. Então acho que já não devemos mais nos preocupar com essas coisas, né? Porque cada um já é suficientemente adulto espiritualmente para saber, né, a sua necessidade, né? Mas eu, como disse Davi aqui, né, eu creio que isto ainda é vivo para mim. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu continuo dizendo: o melhor lugar para estar tendo um culto e você podendo estar é na casa do Senhor, né? Eu creio que esse é o sentimento de um cristão. Esse é o verdadeiro sentimento de um cristão. Ele podendo estar na igreja, ele sempre vai ter desejo de estar.
Comigo sempre foi assim. Mesmo quando eu não podia estar, eu tinha desejo de estar. Eu creio que esse é o sentimento de um cristão. Não sei se vocês pensam assim, mas este é o que eu penso e o que eu creio, né? Então, nessa noite, vamos falar um pouquinho sobre a alegria de servir a Deus. Eu penso que deve ser e é realmente uma grande alegria servir a Deus, né? É a coisa melhor que poderíamos nós termos como mortais é servirmos a Deus. Isto é, quando a pessoa tem revelação do que é Deus, quando a pessoa tem entendimento do que é servir a Deus, do que é crer em Deus, do que é fazer a vontade de Deus, então eu penso que é uma grande alegria servir a Deus, né? É por isso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque há uma alegria constante em servir a Deus. Claro que não só servir a Deus quando viemos à igreja, mas isso aqui é um complemento. Porque se uma pessoa diz que serve a Deus e nunca vem à igreja, eu duvido que ele realmente sirva a Deus. A sua atitude prova que ele não serve a Deus. Porque se ele realmente serve a Deus, ele vai ter desejo de vir à casa de Deus, de adorar com seus irmãos, de ouvir a palavra de Deus, né? Então, isso vai mostrar, porque as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Não adianta eu falar, tanto que eu possa falar, ainda assim a minha atitude vai falar muito mais alto do que as minhas palavras, né? Mas eu creio que nós somos realmente privilegiados por servir a Deus, por conhecer a Deus, a revelação da sua palavra, né? Por isso o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Memoriais de Deus provados pelo tempo. Eu creio que nós, a noiva desse dia, ela será realmente um grande memorial de Deus. Será o maior memorial que já existiu, porque será a conclusão de toda a obra que Deus pensou a respeito da sua igreja aqui na terra. Será a conclusão de tudo o que Deus pensou, de que a sua igreja seria aqui na terra. É por isso que sempre nós falamos, e o irmão Brana diz que quando a igreja reconhecer o que ela é, então acontecerá o arrebatamento. Porque é Deus levando a sua igreja ao reconhecer o que ela é. Porque a noiva realmente será a única que chegará a um reconhecimento da sua posição aqui nesses últimos dias. E será através desses, diz o profeta, de um pequeno grupo que realmente vai chegar a essa condição de reconhecer a sua posição aqui. E será através desse pequeno grupo que Deus presenteará a Cristo como uma noiva, palavra desse último dia, diz o mensageiro. E ele diz aqui, nós não sabemos o que é que nos sustém. Porém, há algo que nos sustenta. Está ancorado em refúgio. Há uma corda de salvação que sustém o coração humano. Um homem que tem nascido de novo e tem passado da morte à vida, todos os demônios do inferno não poderão fazê-lo duvidar. Amém? Que coisa, hein? Um homem que haja nascido de novo e passado da morte para a vida, nem todos os demônios do inferno
poderiam fazer ele duvidar. Poderiam fazer ele descrer da palavra de Deus. Oh, sim. Há algo que sustém ali dentro. Deixe que isto se mova e se sacuda. Oh, amém. Se sustentará todo o tempo, porque ele está em Cristo Jesus. Amém. Então isso aqui não é uma coisa fictícia. Não é uma ideia de um pensamento positivo apenas. Se for só isso, então não vai se suster mesmo. Se a pessoa tiver apenas um pensamento positivo, um esforço para crer, isso não vai se suster. Mas se houver algo que venha através de um nascimento interior e sai para o exterior, então isto realmente será algo real que vai poder se suster em meio a todas as circunstâncias da vida. E isso é o que nós chamamos o novo nascimento. É uma mudança no interior daquele homem e daquela mulher. Que mesmo que todas as circunstâncias possam ser adversas, mas ainda assim ele sempre manterá o seu olhar diretamente para o Calvário e ele estará em todas as dificuldades da sua vida, ele ainda assim se manterá olhando para Jesus e caminhará, ainda que seja com todas as dificuldades, mas ele vai estar servindo a Deus sob qualquer circunstância. Porque, como diz o irmão Breno aqui, há algo no interior que nós não sabemos o que é. Mas é algo sobrenatural que está ali. É por isso que, às vezes, você fala com um irmão, ou às vezes você mesmo se encontra tão desanimado. Porque é a circunstância do dia que vivemos, da condição que estamos, do próprio inimigo que temos, que somos nós mesmos, e às vezes você se encontra tão desanimado, mas no outro dia, de repente, algo sem você perceber, algo te anima, e você está pronto para prosseguir. O que é isto? Isso tem que ser um poder sobrenatural. Tem que ser algo que vem de um lugar que você não pode ver, mas é algo invisível que está dentro de você. É aquele sexto sentido que está na sua alma, que sai lá de dentro e te anima a caminhar. Quantas vezes você não se sentiu assim? Quantas vezes eu não me senti assim? Quantas vezes nós não estamos desanimados? Mas, irmão, no outro dia algo acontece, brota um ânimo lá de dentro, e você diz, eu não posso parar de servir a Deus. Eu não posso desanimar. Eu tenho que continuar. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Oh, irmão, quando você tem um chamado de Deus na sua vida, então aquilo é como uma estaca, é como um marco, que você pode olhar ali naquele marco que tem... É como aquelas terras que tem um marco que divide ali. Você pode ir ali olhar e saber, não, aqui é a divisa. Daqui para cá é a minha possessão. Oh, e assim é, irmão. O homem que tem uma experiência com Deus, que um dia teve uma experiência. Por isso é importante você ter tido uma experiência com Deus. Porque aquilo, quando você estiver em momentos de dificuldade, você deve voltar àquele lugar e dizer, não, aqui foi onde eu tive o encontro com Deus. Foi assim que aquele homem fez. O diabo sempre dizia que ele não era um salvo, que ele não era um eleito, que ele não era um cristão. Mas um dia ele estava buscando a Deus, e Deus veio e lhe visitou, e ele sentiu a presença de Deus. E ele disse, Satanás, ele fincou um marco ali e disse, agora, esse aqui é o marco de que realmente, quando o diabo vier me tentar, eu posso olhar aqui e dizer, não, tal dia Deus realmente falou comigo, Deus me visitou, e a partir desse dia então, ele podia olhar para aquilo e dizer, Satanás, você não tem direito sobre minha vida. Irmão, nós temos que ter um marco de fé em nosso coração, porque o diabo ele é um inimigo e ele vai sempre estar rugindo na tua mente, mas você tem que ter um marco colocado ali. Fala, eu sou um filho de Deus. Eu estou a caminho da terra prometida. Amém, irmão? É isso. Você tem que ter esse marco na sua vida. Porque senão o diabo vai ficar sempre te cirandando. Mas
você tem que ter esse marco estabelecido. Eu creio na palavra de Deus para esse dia. Eu creio na revelação da palavra de Deus nesse dia. Eu creio na visitação de Deus para esse dia. Eu creio que Ele se manifestou nesse dia. Eu creio que Ele veio à terra em um profeta. Eu creio que o sobrenatural foi apresentado como nunca antes, diante dos nossos olhos. Irmão, então isso é um marco para a tua fé. Isso o diabo então vai ter que fugir, porque o diabo não resiste à palavra de Deus. Oh, quando você cita a palavra de Deus, o diabo tem que ir embora. O diabo não pode resistir. Se nós estivermos enfermos e o diabo começar a dizer que você não tem melhora, se nós pudermos ter uma fé genuína no coração e dizer, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Irmão, não tem como nós não sermos curados. É impossível, porque Deus não pode mentir. Nós temos que admitir que a única coisa que impede nós sermos abençoados é a nossa própria falta de fé em Deus e na sua palavra. É melhor nós dizermos, Senhor, aumenta a minha fé. Foi isso que os discípulos disseram, Senhor, aumenta a minha fé. Então, é melhor nós reconhecermos que o problema está em nós. Porque, irmão, não tem como a palavra de Deus falhar. Não é verdade? Não tem como, irmão. Sim, é a verdade. Então ele disse, eu não vou pedir a ninguém que vá, eu mesmo irei. Isto foi o que Jesus Cristo fez. Ele disse, eu não vou pedir para ninguém ir. Eu mesmo vou descer à terra. E eu vou tomar todos os dardos que o diabo tem lançado sobre a raça humana. Eu vou tomar sobre mim mesmo, e eu vou subir ao Calvário, e eu vou pagar o preço, e eu vou ficar nu, pendurado entre o céu e a terra, como vergonha ali diante dos homens, mas eu vou pagar o preço para a minha descendência, para a raça caída de Adão. Ele pagou aquele preço, irmão. E se você e eu reconhecer que aquele preço foi pago por mim, então aquele preço tem o devido valor. Porque se o mundo não reconhece, para eles não tem valor. Mas para um filho de Deus que reconhece o preço do Calvário, então você diz, aquele preço foi pago por mim. Jesus não subiu à cruz à toa. Ele não ficou nu ali em vergonha à toa. Ele pagou aquele preço por mim. Você se coloca como um indivíduo pelo qual ele morreu e pagou o preço para você. Irmão, então você vai ter uma alegria em servir a Deus. Você vai ter um gozo em servir a Deus, porque você vai saber que Ele pagou o preço por você. É isso que faz a vida cristã ser real e verdadeira para o homem. É quando ele pode reconhecer a Jesus Cristo cada dia em sua vida e caminhar olhando para o Calvário. Por isso o irmão Branham diz que um crente, um cristão verdadeiro, ele lê a sua Bíblia e ora todo dia. Ele lê a mensagem e ora todo dia. Porque a mensagem é a Bíblia revelada. Se você lê a Bíblia ou lê a mensagem, de todas maneiras é a palavra de Deus para esse dia. É o livro aberto para nós, isso é a mensagem. É o livro aberto para nós. Então, quando você lê a mensagem e depois você lê a Bíblia, então o livro agora já está aberto para você. Porque há uma mensagem que abriu ele para você. Por isso, ele é um livro gostoso de ler hoje. Ele é um livro que alegra a tua alma. E então, foi isso que ele disse, eu vou descer, e não há ninguém que vá, eu mesmo vou. E Jesus então desceu à terra e pagou o preço por nossos pecados. Amém. Agora isso, irmão, todas as denominações podem pregar. Todo mundo pode pregar isso. Mas nós temos o privilégio de falar de um Jesus não apenas de 2000 anos atrás. Você tem o privilégio de falar de um Jesus como a coluna de fogo que visitou-nos e foi fotografada. O único ser sobrenatural. Nenhuma denominação tem isso porque eles não creem. Mas nós cremos que aquilo era Jesus. O mesmo Jesus que apareceu para Paulo e disse, eu sou Jesus a quem tu persegue.
era Jesus em outra forma. Ali nós temos Jesus em outra forma, envolto em uma nuvem. O Filho do Homem envolto em uma nuvem. Então nós não estamos falando apenas de um Jesus lá de 2000 anos. Nós podemos falar de um Jesus real, que veio à terra, que caminhou entre nós. Por isso o irmão Branham pôde dizer, ele diz em uma mensagem, você está tendo essa conversação. Ele diz assim, ele está tendo essa conversação com você, diz o profeta, quando ele estava no discernimento com a pessoa. Ele diz, ele está tendo essa conversação com você. Irmão, que privilégio nós temos. Não é à toa que a nossa fé tem que ser ativada a cada dia. Não é à toa que essa noiva realmente será uma noiva que chegará à estatura de um varão perfeito. Porque nós temos a visita de Deus, nós temos a visita em um profeta, nós temos a revelação do Filho do Homem, nós temos o sinal do Messias diante de nós, nós temos toda a revelação dos mistérios da Bíblia. Nós temos o batismo do Espírito Santo restaurado para nós. Não é apenas uma emoção, é uma vida que vem e muda o homem e a mulher e faz ele odiar o mundo e amar a Deus. Por isso um cristão não pode suportar as coisas do mundo, porque há algo dentro dele. Não é que ele quer ser diferente, é que Deus o fez diferente, irmão. É Deus que te fez diferente, é Deus que me fez diferente, foi Deus que me salvou, foi Deus que me chamou. Um dia eu estava perdido, eu não tinha nenhuma condição, mas Deus desceu no mais baixo da lama ali, e me tirou dali, e te tirou dali. Não é à toa que nós devemos ter alegria em servir a esse Deus. Ele desceu um dia quando você estava tão negro quanto as paredes do inferno. Por quê? Porque havia espíritos que viviam em nós. E se havia um demônio que vivia em nós, a nossa vida já era negra como a parede do inferno. Ou alguém aqui vai dizer que nunca teve um espírito mau que viveu nele? É impossível, porque a Bíblia diz que nós nascemos e viemos ao mundo falando mentira, e a mentira é do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, na primeira mentira que demos, aquilo já era um espírito mau que estava se alojando ali. Então, todos nós estávamos tão negros como as paredes do inferno. Mas, um dia, ele desceu até você. Um dia, como o Espírito Santo lá no princípio, estava pairando sobre a terra e acariciando a terra. Deus estava amando a terra, acariciando ela, porque tudo era escuridão, tudo era horrível de se ver. Havia somente trevas, mas quando o Espírito Santo começou a pairar, e o Logos se desprendeu de Deus, e Deus queria ser tangível, Deus queria ser visto, e Ele permitiu algo se desprender, e aquele Logos que é a coluna de fogo saiu e começou a falar, e quando Ele disse, haja luz, houve luz. Irmão, que coisa maravilhosa. Você vê o que é uma escuridão, você entra numa sala escura, e você liga uma luz, como aquilo traz vida para o ambiente. Uma noite escura, quando o sol raia, como aquilo traz vida para a terra. Não há nada mais maravilhoso do que estar numa casa fechada totalmente. Às vezes eu vou achar que está tudo fechado, aquelas janelas de madeira, eu não sei se tem sol ou não, mas a primeira coisa eu quero abrir, eu levanto e abro a janela do banheiro, e o sol está raiando. Dá vontade de você dizer glória a Deus, porque o sol é vida, o sol aponta para Cristo, o sol aponta para a luz. Então quando Deus disse haja luz, irmão, aquilo foi uma alegria. Aquelas plantinhas, sementes que estavam debaixo das águas, todas esperando pela luz do sol, para que elas pudessem vir à vida. E isso é o que eu e você éramos, sementes, mas estava numa terra negra, estava num corpo de pecado, mas lá dentro havia uma semente, e aqui fora estava o pecado, espíritos vivendo em nós, fazendo atuar de uma maneira errada. Mas quando a luz, a palavra de Deus raiou lá dentro, então aquilo começou a puxar a você, e você disse, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero deixar o pecado, Senhor, eu quero deixar os vícios, Senhor, eu quero ser liberto. Irmão, então Ele trouxe libertação para você, Ele começou a fazer amor com você, com a sua alma. Isso é o que Deus estava fazendo lá no princípio. E então, aquelas sementinhas que estavam ali, diz o profeta, debaixo daquela água,
quando Deus disse, haja separação entre águas, e apareça a porção seca. Então aquelas sementes estavam ali ávidas, desejando realmente o sol raiar. E quando o sol raiou, elas puderam sair. É isso que Deus fez conosco. Por isso é que nós devemos ser alegres, ter alegria em servir a esse Deus, que Ele realmente tem o seu amor para conosco. Mas isso não quer dizer que Ele não conhece as nossas tribulações. Porque na era de Esmirna Ele diz, eu conheço a tua tribulação, eu sei as tuas provas. Irmão, irmã, Deus também conhece as tuas tribulações. Moça, moço, homem, velho, Deus conhece as tuas tribulações. Deus conhece as minhas tribulações. Porque o Espírito Santo, Ele vem para nos ajudar, para nos consolar, porque Ele é o grande consolador, Ele é o consolador, então é Ele que te consola. Como eu disse antes, quando vem aquele algo que te faz e te anima a prosseguir, por quê? Porque foi Ele que veio para te consolar. É o Espírito Santo, Ele é real. Ele é algo que te impulsiona. Se não houvesse um Espírito Santo, ninguém nunca poderia servir a Deus. Nunca haveria nenhum homem salvo. Mas foi por causa do Espírito Santo vir no dia de Pentecoste, é que aquelas primeiras almas puderam ser salvas, 3.000 almas, porque o Espírito Santo estava tão forte ungindo a Pedro, e era uma unção tão grande, que aquilo ungiu toda aquela multidão, e eles não suportaram, eles começaram a chorar, eles começaram a se arrepender, eles tiveram que dizer, o que faremos para ser salvos? E era tão real, porque 3.000 almas se arrependeram naquele dia. E a Bíblia dizia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, desde então, o Espírito Santo tem acrescentado à igreja aqueles que hão de ser salvos. Por quê? Porque Deus conhece cada um dos seus. Então, se você está aqui, meu irmão, minha irmã, ouvindo a palavra de Deus, saiba que Deus conhece a tua tribulação. Deus está pronto para te ajudar. Ele está pronto para te dar o que você precisa. Ele somente quer que você confie nele. Ele somente quer que você deposite o teu fardo sobre ele. Porque Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então Ele quer que você traga o seu fardo para Ele e deposite aos pés de Jesus. Seja qual for o teu fardo, seja alguma dúvida que assola a tua mente, seja algum pensamento errado, seja algum desejo errado, seja algum vício, traga aos pés de Jesus e diga, Jesus, se tu me libertares, eu prometo que eu vou te servir. E eu duvido que Ele não vá te libertar. Porque Ele está mais desejoso de nos libertar do que nós mesmos sermos libertos. Ele deseja tanto habitar em nós. Você acha que Deus não deseja habitar num homem e numa mulher? Se Ele veio à terra por causa disso? Jesus disse, se eu não vier, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Chegou uma hora que Jesus foi compelido a ir, porque se Ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Porque o Espírito Santo estava compelido em um homem, a plenitude da divindade. Mas então, quando Ele foi, aquela plenitude se repartiu sobre, como línguas de fogo, ali, então, no dia de Pentecostes. E foi a mesma coisa hoje. O Filho do Homem estava habitando em um corpo, fazendo sinais, abrindo a palavra, revelando os mistérios. Mas quando esse homem foi tirado, então o Filho do Homem continuou aqui, o ministério dele continuou aqui, o Espírito Santo continuou aqui, chamando agora os nomes, e Ele está chamando nessa noite. Talvez você seja um dos últimos nomes, que Ele está no seu livro, e Ele está chamando. E Ele desceu à terra com esse livro, e agora a única maneira dele chamar é através de mim, de você, pregando para o outro. Não tem maneira dele chamar. Deus só tem uma voz, é a minha e a sua. Então Ele está chamando nessa noite ao redor de toda a terra. Há uma mensagem sendo proclamada, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em cada manifestação, o seu ministério se cumpre novamente nesse dia. Porque num desses dias haverá uma voz de arcanjo e será o ministério de Jesus Cristo indo a essa etapa. Então nós estamos vivendo justamente nesse dia onde Jesus Cristo,
está se manifestando para os seus eleitos. Tudo é para um propósito, irmão. Deus, Ele faz tudo para manifestar o seu amor para nós. Amém? Todas as coisas que acontecem conosco é para Ele manifestar o seu amor. O profeta diz nessa mensagem: ide e dizei aos meus discípulos. Ele diz, depois que Jesus havia morrido, e então ele tinha sido posto na sepultura, e ele havia ressuscitado naquela manhã da Páscoa, ainda que alguns não estavam tão seguros de que era verdade, mas ele apareceu primeiramente para Maria, e então ela contou aos outros, mas eles não estavam tão certos que era assim mesmo, porque a ressurreição era algo incomum. Não era comum um homem nunca tinha morrido e ele mesmo se levantado. Porque Jesus, quando ele morreu, ele mesmo se levantou, irmão. Porque ele morreu, seu corpo ficou ali, mas ele foi e pregou as almas em prisão. Ele esteve ali, continuou o seu trabalho, ele entrou no seu corpo teofânico, porque ele também tem um corpo teofânico. E ele entrou naquele corpo teofânico e ele foi e pregou as almas em prisão. Ele libertou ali os que estavam ali, Abraão, os santos do Antigo Testamento. Ele levou o cativo, o cativeiro. E então ele não estava parado. Jesus estava trabalhando. Então, quando chegou a hora dele levantar, por isso ele disse, destrua esse corpo, em 3 dias eu levantarei. E naquela manhã, então, ele desceu, e ele veio com aquele corpo teofânico que ele tem, e ele entrou naquele corpo de carne novamente, e então, ele se levantou no poder da ressurreição. Não precisou nenhum anjo ir lá e despertar, não. Ele mesmo, ele disse, eu destruo esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Quem era esse eu? Era o Jeová que estava dentro dele falando. Não era o homem de carne que eles mataram na cruz. Era o Jeová que tinha deixado ele no Getsêmani para que ele morresse como um homem. E foi esse Jeová que entrou nele ali dentro daquela tumba. Foi ele que sacudiu aquilo ali e entrou dentro. E então ele se levantou vitorioso. Ninguém podia deter a ele. Por isso é que ninguém vai poder deter os que morreram em Cristo. Eles se levantarão primeiro, ainda que eles sejam uma colher de pó, ou nem exista pó mais, mas alguma coisa de pó ainda vai existir em algum lugar, mas eles se levantarão, porque Jesus disse, eu os tenho todos em minha mão, e nenhum deles se perderá. Ele diz, todos os fios da sua cabeça, sua cabeça estão contados, todos os fios de cabelo. Então, não importa onde eles estão. Paulo está ali, talvez algum farelo de Paulo em algum lugar, mas Deus sabe onde ele está. Cada um dos seus santos, Deus sabe onde ele está. Por que que Deus sabe onde ele está? Porque eles têm um corpo lá do outro lado. Eles têm uma teofania deles que estão lá tão viva como nunca. Paulo está lá, Pedro está lá, todos eles estão lá, simplesmente esperando a hora que Jesus venha para buscar essa noiva, então. E ele passa ali pelo paraíso, esvazia daquelas teofanias, e desce, e ela se junta com esse corpo aqui, que foi do pó, e se transforma num corpo glorificado. E então, é o que aconteceu na primeira vinda. Veja Jesus, o seu ministério ali. Ele se levantou, e então ele desceu lá embaixo, esvaziou o paraíso, e levou eles para cima, e a Bíblia diz que eles subiram com ele, havendo ressuscitado na manhã da ressurreição, apareceram a muitos na cidade, e subiram, e então ele entrou ali, e os portões do céu se abriram. É o que vai acontecer num desses dias novamente. Ele vem e passa pela sexta dimensão, esvazia o paraíso, e ele desce, e haverá um encontro então com os vivos, que seremos transformados, ao vermos os mortos ressuscitados, e então subiremos para encontrar o Senhor nos ares, em outra dimensão, e então iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. É o mesmo processo da primeira vinda, é o mesmo processo que vai se repetir agora. Então nós estamos vivendo nesse tempo. E aqui alguns estavam nessa condição, ainda duvidosos, e alguns deles saíram para pescar. E então Jesus estava de pé na margem, e ele olhou, e ele os viu, e ele disse, filhos, vocês têm pão? A primeira coisa que ele lhes disse foi, lançai vossa rede do outro lado.
E eles tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. Essa é a maneira que é. Você está pescando do lado errado do barco. Então Jesus disse, lançai vossas redes do outro lado. Tem que lançar do lado certo. Quando você lança do lado certo, que é o lado que a palavra manda você lançar, quando você crê na palavra na maneira correta, então os resultados virão, irmão. Foi isso que Jesus disse. Jesus é a palavra. Ele disse, lance daquele lado. Se você quer ter sucesso, então lance a sua vida do lado da palavra. Então você vai ter sucesso. E quando eles jogaram suas redes do outro lado e deram um puxão assim, havia tantos peixes que até mesmo suas redes quase se romperam. E Pedro começou a olhar e disse, há somente um homem que poderia fazer isso. E olhou para trás da margem, ali estava ele, pão e peixe no fogo, pronto para ele. Pedro não pôde esperar que o barco chegasse. Ele simplesmente pulou dentro da água e foi. E ali foi ele encontraram. Ele teve que se apressar, porque ele viu que somente um homem podia fazer aquilo. Irmão, só há um homem que pode fazer certas coisas na nossa vida. Se você teve uma mudança na sua vida, você sabe que foi um homem chamado Jesus que mudou a sua vida. Porque há coisas na minha vida que nenhum homem poderia mudar, mas um homem chamado Jesus pode mudar. E ele ainda pode mudar, porque ele é tão poderoso como ele era quando ele estava aqui diante de Pedro, ali dizendo, tem peixe para comer? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gostaria que cada pecador no mundo fosse assim hoje. Pedro o havia negado ali, ele saiu e chorou amargamente, ele havia orado, ele queria encontrar Jesus, ele queria chegar ali para que então ele pudesse cair aos seus pés. Por isso que Pedro se apressou, ele estava arrependido, ele queria ter um contato com o Mestre, ele queria falar para ele o quanto ele sentia por havê-lo negado. Não precisava ele falar, Jesus sabia, irmão. Por isso, quando nós pecamos e erramos e nos arrependemos, Jesus já olha lá dentro no nosso coração e Ele sabe que você está arrependido, Ele sabe que você pediu perdão, Ele sabia que Pedro estava arrependido e nunca mais o negaria e daria a sua vida por ele. Havia dois homens, um que se chamava Cefas e assim por diante. E eles estavam a caminho de Emaús, e eles estavam indo com os corações partidos e entristecidos. E eles estavam indo, falando sobre isso. Quão ruim era o que tinha acontecido. E de repente alguém saiu dos arbustos, um homem comum, não altivo, ou qualquer roupa diferente. E ele se vestia como o restante dos homens. Ele usava seu cabelo e sua barba exatamente como os outros. Ele não se dava a conhecer pela maneira de vestir. Era o poder que seguia a vida dele. É isso que o identificava. E então ele começou a andar. E ele simplesmente disse, irmãos, por que estão tão tristes? E a respeito do que conversam? Eu gosto demais disto. Como Deus sabe se aproximar de nós. Como Deus parece que se faz de desentendido, porque Ele quer realmente ser compassivo conosco. Ele não chegou dando uma reprimenda neles. Ele chegou como que um estranho para que eles pudessem descarregar o que eles estavam, a tristeza deles. Porque você sabe, quando um homem está abatido, ele está triste, ele gosta de encontrar alguém, como nós falamos, um ombro amigo para chorar. Ele gosta de encontrar alguém para que ele possa contar o seu problema. E então você, às vezes, empresta o seu ouvido e ouve aquele irmão, e você vê que aquilo faz bem para ele. Por quê? Porque ele está precisando, e Jesus vai estar aonde hoje? Será que Jesus está lá no céu só? Será que Jesus não está em homens e mulheres nesse dia? Irmão, eu sei que Jesus está em homens e mulheres nesse dia. E às vezes é Jesus que está em você, quando um irmão se aproxima, quando uma irmã se aproxima. Então você, seja Jesus para ela, seja Jesus para ele. Irmão, porque nós precisamos um do outro. É para isso que foi dado o Espírito Santo, para que ele pudesse ser compassivo conosco. Mas às vezes ele tem que usar um homem. Às vezes ele vem só ele e te conforta, é verdade. Mas às vezes ele usa alguém para te confortar. Sim. E eles disseram, és tu desconhecido por aqui, Senhor? Ora, ele disse,
todo o país está dilacerado e aqui estamos. E ele disse, estamos em nosso caminho voltando para casa. Ele disse, ora, Jesus de Nazaré, o profeta que nós pensamos com certeza que ele seria quando ele veio, que ele seria o rei de Israel, e agora ele está morto, e eles o enterraram e transpassaram, e disseram, e então ele começou a lhes falar da Escritura, porque eles citaram uma Escritura para ele lá do milênio, pensando que ele seria o rei, pensamos que ele restauraria o reino de Israel, e eu penso que ali foi quando Jesus entrou, porque a Bíblia diz que ele começou a lhes falar das Escrituras, desde os profetas, dos salmos, mostrando como o Messias devia morrer, como ele devia sofrer, como a sua primeira vinda teria que ser uma vinda para pagar o preço do pecado. Começou a abrir os olhos dele para entender a Escritura do dia que estava se cumprindo diante deles. E é isso que Jesus faz quando ele vem. Ele abre os nossos olhos para compreender a Escritura que está diante de nós nesse dia. Por que nós podemos ver a Escritura diante de nós nesse dia? Porque o mesmo Jesus desceria do céu com alarido. Foi ele que desceu, porque somente a noiva é que está inteirada do que ele está fazendo. Porque ele desceu até nós no alarido. E aqui ele desceu para os caminhantes de Emaús e começou a falar. E então, descendo, ele disse, nécios e tardos de coração. Vocês não têm lido? Vocês não têm entendido? Hoje nós podíamos dizer, vocês não estão vendo o que eu falei em Tessalonicenses 4, que o Senhor descerá do céu com alarido. Vocês não têm visto que o Senhor desceria à terra através de um profeta, que o 7º selo se abriu, que eu fui fotografado em 63 e que eu vim à terra em um corpo de um profeta e revelei todos os mistérios. Nécios e tardos de coração, vocês não podem ver que a minha vinda já se iniciou, que eu já estou aprontando uma noiva aqui para levar ela embora, para encontrar-se comigo, que eu vim agora em outra forma, eu vim no ministério do Filho do Homem para aprontar uma noiva, para encontrar comigo no meu corpo físico. Se Jesus viesse aqui, ele falaria com muitos essa mesma Escritura. Ele teria que dizer para muitos isso, dizer, nécios, tardos de coração. Vocês não vão entender nunca que a minha vinda está em pleno acontecimento, que eu já iniciei, que o 7º selo se abriu. E então, descendo, ele disse, nécios e tardos de coração, vede, pois não credes em tudo que os profetas disseram a respeito do Cristo, como ele deveria padecer e ressuscitar novamente no 3º dia. Bem, quão indolentes sois vós! Jesus lhes deu uma sacudida ali, porque ele precisava sacudir, e às vezes Jesus tem que sacudir a nós também, para compreender a Escritura. Às vezes Jesus tem que sacudir a nós para nos arrepender dos nossos pecados. Jesus sabe como tratar com cada um de nós. Aqui ele lhes deu uma sacudida, e chamou de nécios, tardos de coração. Observe quão lindo, que coisa, veja isso. Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí aonde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. É ali aonde ele vai, para que ele possa trazer você a uma condição onde o teu abatimento e a tua tristeza possa ir. Porque Jesus veio visitar esses caminhantes, por quê? Porque eles estavam tristes e abatidos. Mas depois de um sermão de 6 horas, irmão, chegou a hora de comer. Então Jesus disse, agora eu vou tirar toda a tristeza deles. Porque Jesus certamente tinha mostrado nas Escrituras, e eles já estavam convencidos de que realmente aquele homem que tinha passado aquilo era Jesus, era o Messias. Ainda que eles não conheciam que o Messias estava ali falando com eles, eles estavam certamente já convencidos pela pregação do Evangelho. Porque durante 6 horas Jesus tinha pregado para eles. Durante 6 eras Jesus pregou através do Espírito Santo. Mas na 7ª era Jesus se revelou para nós como Filho do Homem, discernindo os segredos, as intenções do coração, revelando toda a palavra para nós. Então nessa hora, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram. Então toda a tristeza se foi. Irmão, quando eu posso ver Jesus aqui na coluna de fogo, Jesus em uma nuvem fotografado, Jesus no ministério do Filho do Homem, então Jesus em uma noiva agora a palavra, irmão, então todo abatimento e tristeza tem que sair de nós. Eu sei que a única tristeza que nós temos
como cristão, é porque nós não darmos conta de ser melhor, não é verdade? Isso me entristece. Quando eu ainda vejo que eu não sou o que eu deveria ser, quando eu não ajo como eu deveria agir, isso me entristece. Só isso me entristece. Mas quando eu vejo a palavra de Deus cumprida para esse dia, irmão, isso me dá alegria e coragem para prosseguir. Amém? Oh, sim. E eles estavam passando pela hora mais escura que eles tinham visto. Todas as suas esperanças tinham terminado. E eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam nele. É o que nós fizemos nesse dia. Fomos colocados para fora de todo o sistema. Por quê? Porque você crê nele. Você crê que ele veio na terra e um profeta. É isso que faz nós estarmos fora de todo o sistema denominacional. Oh, e agora ele, em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham visto como uma historinha de uma certa visão, e elas tinham visto alguns anjos para dizerem a seus discípulos que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas, eles apenas não... Eles não podiam crer naquilo, eles estavam tristes e abatidos, chorando. E ali o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. Oh, sim, outra coisa, era a primeira manhã de Páscoa, e Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo, e no meio do desabrochar das novas flores, o Jesus ressurreto estava também vindo da ressurreição. Amém. Por isso o profeta, quando pregou o poder vivificador, ele disse, nesses últimos dias também haveria uma ressurreição da palavra novamente, como nunca tinha visto. Porque a palavra começou, e o profeta diz na mensagem, a restauração da árvore noiva. Ele disse, como nos dias de Jesus. Ele disse que no primeiro dia, ele estava simplesmente tão morto como podia estar, porque ele morreu na sexta-feira à tarde. No sábado, no segundo dia, ainda ele estava morto. O irmão Brana diz, aquilo era Lutero, aquilo era ela metodista. No terceiro dia, pela manhã, houve um rumor de que ele havia ressuscitado. Isso foi um movimento pentecostal. Houve um rumor de que os dias apostólicos estavam voltando, o falar em língua, o discernimento, a cura divina. Houve um rumor de que Jesus estava novamente se aparecendo no meio do povo, estava se dando a conhecer com os sinais. Mas o irmão Brano diz, isso foi o que aconteceu lá. Para eles era um rumor de que ele havia ressuscitado. Mas o profeta diz, foi no anoitecer, foi no tempo da tarde que ele se deu a conhecer para os caminhantes de Emaús, se apresentou para os 11 e disse, sou eu. E ele disse, isso é a mesma coisa que aconteceu nesse dia. Foi no tempo da tarde, no quarto estágio, então, que ele se deu a conhecer e mostrou que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele dizia, seu nome é Eva, você veio de tal e tal lugar, você teve isto, isto e isto, vá embora e você está curada. E aí ele voltava em si e dizia, eu não sei o que ele falou. Amém? Porque era Jesus novamente aqui. Irmão, isso deve dar alegria para nós, em servir a Deus, né? A tristeza, como eu disse, de não sermos aquilo que devemos ser, mas estamos a caminho. Vamos chegar lá. Eu sei que o meu lugar está reservado. Eu sei que eu tenho um novo corpo do outro lado. Eu sei que Deus me chamou dessa mensagem não é para ficar aqui na grande tribulação, mas é para ir no arrebatamento. Ainda que nós estejamos que rastejar, ainda que nós estejamos que carregar essa cruz rastejando, mas vamos prosseguir a batalha, porque um dia Deus disse para o profeta, se tu somente soubesse o que te espera do outro lado, irmão, então, se você apenas soubesse o que espera do outro lado, e se nós pudéssemos apenas saber o que espera do outro lado, um grande diz perfeição? Não tem palavras para expressar o que é do outro lado. Você saber que você nunca mais vai ter uma dor de cabeça, nunca mais vai ter uma tentação, nunca vai mais morrer, nunca mais vai ser tentado. Não tem palavra para expressar o que é estar do outro lado. É somente quem foi. E os poucos que foram e puderam voltar um pouco, ficaram tão bravos por ser chamado. Porque, irmão, é maravilhoso você estar do outro lado. Que coisa mais gloriosa. Amém? Vamos orar nessa hora, então.
Vamos falar com esse Jesus que é tão real e vivo para nós. Nós somos o povo em que ele se manifestou nesse entardecer novamente. Nós somos como aqueles caminhantes de Emaús que ele se deu a conhecer no partir do pão, no partir da palavra para nós. Você conhece ele hoje como essa palavra, como essa Bíblia revelada para você. Só os caminhantes de Emaús, só 2. Às vezes você pensa assim, nossa, mas nós somos tão pouco. Mas olha os caminhantes de Emaús, 2 só foram os que conheceram que ele havia ressuscitado. Depois ele apareceu a 11. E finalmente ele caiu sobre 120. Não é verdade? Quando ele subiu, havia 500 que o viram. Então, não se preocupe com o número. Se preocupe em ser você. Esteja feliz em ser você. Se os caminhantes de Emaús chegassem e dissessem, mas nós 2, será que era ele? Mas nós não somos dignos. Mas não, quando ele se deu a conhecer, eles viram que era ele. E eles então estavam felizes por eles serem achados dignos. Então, vamos ser felizes por sermos achados dignos de ele ter revelado a sua palavra para nós. Amém? Vamos orar nessa hora. Você deseja falar com ele? Você deseja deixar o seu fardo diante dele? Se você quer orar como você quiser, se quiser vir ao altar, da maneira que você desejar, vamos falar com ele agora. Ele merece um pouco da nossa atenção. Jesus merece um pouco das suas palavras, das minhas. Jesus merece ouvir o que você tem a dizer para ele. Jesus merece, ele deseja ouvir o que você tem a dizer. Ainda que seja a única coisa que você tenha a dizer, seja assim, Jesus, eu quero que tu fales comigo. Ou eu quero colocar os meus pecados, o meu fardo aqui diante do altar. Jesus, eu quero deixar minha incredulidade aqui. Jesus, eu quero deixar minhas dúvidas aqui. Jesus, eu quero deixar o ódio que eu sinto aqui. Jesus, eu quero amar cada pessoa do profundo do meu coração. Jesus, eu quero crer em tua palavra com tudo que é em mim. Jesus, eu quero ser o melhor cristão. Jesus, eu quero ter mais amor pela mensagem. Jesus, eu quero ter prazer em ler a mensagem. Jesus, eu quero ter prazer em ler a Bíblia, Jesus. Eu quero valorizar o que tu fez por mim nesse tempo da tarde. Ele deseja ouvir isso de você. Ele deseja ter uma comunhão pessoal contigo. Jesus quer se fazer pessoal com cada um de nós. Deixa ele se fazer pessoal com você, irmã. Deixa ele se fazer pessoal com você, irmão. Fale com ele agora. Conte para ele os seus problemas. Agradeça a ele pelo que ele tem feito. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque tu és tão bom, Senhor. Eu te louvo porque nós, sendo tão maus, tu ainda pode ser tão bom para nós, Pai. Porque a cada dia nós somos maus. Porque tu mesmo disseste, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais não dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o buscam. Deus, então nós reconhecemos que nós somos maus. Mas nós temos um Deus que é bom, é o Senhor Jesus Cristo. Tu és tão bom, Pai. Tu és tão misericordioso. Tu teve tanto amor conosco ao vir morrer numa cruz. Tu teve tanto amor em ter 7 eras da igreja para salvar o povo. Tu teve tanto amor a vir a nós nesse tempo da tarde e nos visitar em um profeta. Pai, nós devemos valorizar isto, Senhor. Nós devemos dar valor. Nós devemos nos orgulhar. Por isso o Mombrana diz que naquele dia a noiva vai estar marchando, segurando no peito o sangue de Jesus. Não é um sangue literal, mas é a palavra, é o Espírito Santo. Nós vamos estar segurando essa palavra no nosso coração, porque nós queremos nos tornar a palavra, Senhor. Nós queremos ser a noiva desse dia. E aqui estão homens e mulheres, Pai. Uma pequena partícula dessa noiva está aqui nessa noite, que realmente tem amado a Tua palavra, realmente tem desejado Te servir, realmente tem caminhado contigo a cada dia, Pai. E nós estamos aqui porque somos agradecidos, Pai. Nós queremos deixar diante de Ti todas as nossas dores, Pai, todos os nossos pesares, Senhor. Que cada um possa deixar os seus pecados, Senhor. Deixar as coisas que ele não consegue vencer. Deixar toda a sua incredulidade aos pés de Jesus.
ir ali depositar aos pés da cruz, Pai, e dizer: Jesus, eu deixo aqui esse problema, eu deixo aqui essa fraqueza, eu deixo aqui essa debilidade, eu deixo aqui esse problema, eu deixo aqui essa enfermidade, Senhor, eu deposito aqui esse problema da minha família, eu deixo aqui, Senhor, esse meu filho rebelde, eu deposito em teus pés agora, Pai, o meu marido, a minha esposa, eu deposito meus familiares, Jesus, eu coloco cada um agora diante do Senhor, dos teus pés, Pai. Eu sei que Tu és poderoso para tratar com cada um, porque Tu és um Deus de amor, Pai. Tu és um Deus de misericórdia. Tu sabe como se compadecer. Tu sabe como vir, ó Deus, e falar com cada um de nós, ó Deus. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado pela mensagem do entardecer. Muito obrigado, Senhor, por termos um lugar para congregar. Muito obrigado, Senhor, por termos um pastor que tem procurado se manter fiel à Tua palavra, que tem sido um homem íntegro em sua vida. Pai, quando tantas igrejas estão sofrendo com pastores, com homens caídos, nós ainda temos um homem que por Tua graça ainda pode estar de pé. Senhor, é motivo de agradecer, Pai. Porque a coisa mais triste é um rebanho ter um homem caído, ter um homem que não pode ser mais um homem irrepreensível para o povo. É a coisa mais terrível. É como uma mulher ter um marido que vive traindo, é tão doloroso para ela. Pai, então nós queremos agradecer pelo pastor que Tu nos deu, Senhor. Porque nós somos ovelha, nós não podemos viver sem pastor, Pai. Nós precisamos de um pastor para ministrar a ceia, para interceder por nós, para trazer a mensagem para nós, para aprontar a noiva, para encontrar o Senhor nos ares. É um pastor, é o dom que Tu deu para nós. Muito obrigado pelo pastor Raimundo. Abençoe a sua vida, seja com ele onde ele está, Pai. Dê-lhe alegria, Senhor, dê-lhe graça. Abençoe a irmã Sueli, que perdeu a sua mãe, ó Deus. Dê-lhe consolo para ela, dê-lhe paz, dê-lhe alegria, que ela possa descansar, que ela está tão perto. Simplesmente passará alguns segundos e ela o verá do outro lado como uma jovem, naquela doce manhã de ressurreição. Oh, que a sua mãe talvez possa aparecer para ela e ela será transformada num abrir e fechar de olhos. Pai, console a nossa irmã, abençoe os irmãos que estão ouvindo à distância. Oh, se alguém está nos acompanhando, Pai Celestial, que as bênçãos do Senhor repousem sobre Teus filhos, repousem sobre essa igreja, repousem sobre cada crente aqui nessa cidade, cada eleito que há nessa cidade, Senhor, independente do lugar que ele esteja, do lugar que ele se congrega. Deus, abençoa, Senhor, porque se é o eleito, eu não poderei subir sem ele, e nem ele sem mim. Pai, Tu conheces Teus eleitos, Tu conheces os nomes que estão no livro da vida do Cordeiro, e eu sei que não vai faltar nenhum naquela manhã de ressurreição. Oh, aquela manhã estará um corpo completo. Oh, desde a primeira era haverá um corpo que subirá, e nós coroaremos ao Senhor nos ares. A sua noiva o coroará, o corpo inteiro. Oh, Jesus, ajuda-me, Senhor. A nossa tristeza é não fazer aquilo que deveríamos fazer, mas estamos pedindo Tua graça nessa noite, estamos pedindo Tua misericórdia, estamos pedindo perdão dos nossos pecados, estamos pedindo graça para a caminhada, estamos pedindo força para a jornada, Senhor. Que Tu nos ajude, Pai, que Tu ouça as orações. A irmã Jerusa, que pede oração em favor de Jefferson Miranda. A irmã Leia pede oração por Sofia, de 2 meses, que está com coqueluche. E por Maria Clara, de 7 anos, que está com leucemia. Senhor Jesus, Tu pode curar o câncer, que é uma leucemia. Tu pode visitar essa criança inocente. Pai, Tu pode trazer cura divina para esses nomes aqui, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai Celestial, tenha misericórdia de cada um, Pai. Abençoa os que estão nos ouvindo, Senhor. Oh, dê a cada coração que eles precisam, Senhor.
Nós confiamos em Ti, Pai. Nós cremos que Tu és real, Jesus. Nós estamos agradecidos por essa noite, Pai. Nós estamos alegres por mais um culto, Pai. Eu estou feliz por estar em Tua casa, porque como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, deixa-me sempre ter essa alegria de vir à Tua casa, Pai, de louvar o Teu nome, de bendizer o Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra e adoração, porque Tu pousou o lagar da ira do Todo-Poderoso. Pai, perdoa os meus pecados, limpa meu coração, limpa a mente de cada um de nós, Senhor. Santifica-nos de toda impureza, Pai. E dá-nos, Senhor, o Espírito Santo, aquela natureza divina. Tenha misericórdia de cada um, Senhor, dos que estão fracos, dos que estão sem força para vir à igreja, sem força para tomar a comunhão, sem força para vir à ceia e dar o testemunho de que eles estão procurando viver o melhor que podem do Evangelho. Deus, que Tu possa trazer cada um no próximo domingo para tomar da comunhão, para testificar que eles estão procurando servir ao Senhor com todo o seu coração. Abençoa minhas irmãs, desperta cada um para ler a mensagem, desperta elas para ler a Bíblia, desperta para valorizar o que Tu tens feito. Pai, traga um avivamento no nosso meio, um avivamento da palavra, ó Deus, um avivamento da noiva, era a abertura da palavra, traga esse avivamento para o nosso meio, Senhor, esses trovões sendo revelados, os mistérios soando, Pai. Deus, deixa nós ter alegria, Senhor, deixa nós ter prazer, deixa nós estar agradecidos pela visitação de Deus, deixa nós reconhecer o dia e a mensagem, não nos deixa passar de alto, Senhor, mas reconhecer o dia e a mensagem, Pai. Não deixa os crentes, Senhor, não deixa Teus filhos estar, Senhor, sem valorizar o que Tu tens feito, o que Tu estás fazendo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Venha preparar essa noiva, Pai. Venha preparar cada um de nós, ó Deus, para chegarmos a subir num desses dias, para encontrar o Senhor nos ares, para estarmos sempre com o Senhor, ó Pai. Abençoa nossas moças, Pai. Aquelas que desejam um casamento, Senhor, ouça o clamor de cada uma. Tu ainda pode enviar, Senhor, um Eliezer para minhas irmãs. Tu pode enviar um moço cristão para uma moça que deseja um casamento cristão, para um moço, Senhor. Deus, abençoa nossos jovens, leva eles, Senhor, conceda o desejo do coração deles, Pai, porque Tu prometeu que Tu concederia os desejos do coração, Pai, e Tu não és homem para mentir. Se há um desejo no coração das minhas irmãs, que Tu possa conceder, Pai. Eu peço isso, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Eu peço Tua graça, Senhor. Eu peço Tua misericórdia. Eu peço o Teu poder, ó Pai. Eu peço Tua ajuda. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua misericórdia, Jesus. Muito obrigado por Tua graça, Pai. Oh, Jesus, obrigado pela Tua palavra. Esse livro aberto para nós, Pai. Que o Senhor sempre possa abrir isso para nós, ó Pai, ao entendimento da Tua palavra, ó Deus. No precioso nome de Jesus Cristo. Glória até aqui, Senhor. Aleluia, Pai. Abra as portas para Teus filhos de trabalho, os negócios de cada um, Senhor. Abençoa os negócios, os trabalhos dos Teus filhos. Que Tu possa dar o pão de cada dia para cada um, Pai. E dar os desejos dos corações de cada um, Pai. Abençoa os que não vieram, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, somente para a Tua glória, Senhor. Amém e amém. Glória seja o Teu nome, Pai. Glorificado é o Teu nome, Senhor.
Tu és digno de louvor, Pai. Tu és digno de honra, Pai. Oh, o Cordeiro é digno porque ele venceu. Oh, quando o Cordeiro abriu o livro, ali em Apocalipse 5, houve um cântico novo e todos diziam, digno é o Cordeiro. Oh, nós dizemos nessa noite, digno é o Cordeiro, porque ele abriu o livro, ele veio à terra, oh, ele trouxe o livro aberto para nós. Digno é o Cordeiro, porque ele venceu e ele abriu o livro para nós. E eu pude ouvir o meu nome ser chamado. E num desses dias, todos os nomes que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem. Oh, e haverá uma ressurreição. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Aleluias, aleluias, aleluias. Enquanto o irmão se aproxima para cantar o hino, vamos ler aqui os ouvintes. Irmão Hélio, de Florianópolis. Débora, Gabriele e Washington, de São José dos Pinhais. Gleci e família, de Colombo. Ou melhor, Débora, Gabriele e Wellington, de São José dos Pinhais. Gleci e família, de Colombo. Ademir e família, de Toledo. Noemi, Maria e Sara, de Toledo. Priscila e Edna Mussolini, de Toledo. Valmir Mussolini, Ruth e Graça, de Toledo. Diva, Rudimar e Cássio, de Ponta Grossa. Guiomar e Maria de Guaíra, Sandro e família de Vera Cruz do Oeste, Josias e família de São Paulo, Aparecido e Zilda de Cosmópolis, Gerson e família de Ferraz e Vasconcelos, João e Otília de Ferraz e Vasconcelos, Uenes e família de Mogi das Cruzes, Elifas e Mônica de Macaé, Glória de Oliveira de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Leia e Teresa de Batiba, Espírito Santo, Ricardo, Esther, Ágata e Estevão de Belo Horizonte. E todos os demais, que Deus abençoe até sábado com os culto com os jovens aqui, às 19 horas e domingo, culto de ceia. Vamos cantar esse hino para nos ir. É madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos surgiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou, e Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando o que se passou e dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, se esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. Minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou
batismo e de proclamai entre as nações. Vamos colocar de pé. Que eu vivo, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.